Chega um momento que aquilo que no passado fazia sentido, hoje já não faz mais. A nossa autoimagem idealizada, aquilo que de alguma forma a gente veio, vamos dizer assim, tem até um certo de máscara também, né, que a gente vinha fazendo ao longo do tempo, né, e que nos ajudou muito a chegar até aqui. Mas chega uma hora que a gente tem que tirar um pouco a máscara, ficar mais autêntico, verdadeiro, né? Sócrates dizia o quê? Conheça-te a ti mesmo, né? Ou seja, para que conhecer a ti mesmo? Já tem até um outro filósofo lá, também na época da Grécia, Píndaro, que dizia o seguinte: torna-te aquilo que tu és. Ou seja, a gente tem que ser aquilo que a gente é, na verdade. Sim. Que a gente não vai conseguir ser feliz sendo outra pessoa. Exato. A gente tem que ser, dentro da nossa condição, dos nossos talentos e tal, a gente fazer o nosso melhor. E aí é que faz a diferença no mundo. Não necessariamente um projeto espetaculoso, algo extraordinário, mas a gente sentindo que está deixando um legado, algo que faz sentido na nossa vida, faz sentido para outras pessoas, né? Então, o autoconhecimento, para mim, é algo indispensável. Não necessariamente fazendo um processo mais formal, ou de curso, ou terapia. Não, cada um tem a sua história. Sim. Mas se envolvendo... Se debruçar, né? Se debruçar nisso, que sem isso a gente não consegue ter uma evolução pessoal e começa a chegar nessa fase da vida, começa a dar uma certa tristeza, começa a dar uma certa vazio existencial, como se não tivesse valido a pena tudo que você fez na vida, né? É muito comum. Na clínica, então, as pessoas chegam com medo da morte. Olha só, medo da morte é algo que passa a ser tema principal de muitas pessoas que passaram dos 60, 70 anos. Uhum. E por que tem esse medo da morte? Porque, de certa forma, eles não fizeram uma espécie de um dever de casa, né? Um preparatório para isso, né? Não fizeram um trabalho de resolvendo as pendências emocionais, perdoando, sendo compassivo com os outros e consigo mesmo, né? Entendendo que conseguiu fazer a conexão espiritual, que isso ajuda demais para fazer essa transição, não é? Para essa preparação, não é isso? Exatamente. Mas eu queria mas vamos seguir aqui mais aí no pouco, porque eu acho que esse assunto é tão amplo, mas é tão importante, tá? Só para servir de referência, quando eu escrevi o livro, né? Que eu lá tratei de nove fatores, o livro que está aqui até botei aqui em cima. Pois recomendo, não só porque você é meu amigo, mas porque tem muito conteúdo de verdade, viu? Tá bom, Arnaldo, muito obrigado. Mas eu só para mencionar, então, não por acaso, o primeiro fator que eu trato quando se deve estruturar um projeto para o processo de envelhecimento, aí vem a aposentadoria, etc. Então, o primeiro fator é autoconhecimento e espiritualidade. Eu trabalho isso lá. E dentro desse contexto, porque aí quando a gente fala de autoconhecimento, você sabe mais do que eu, o campo é muito grande, né? Você vem todo conhecer a personalidade, verificar suas fraquezas, etc. E entram as questões, as implicações diversas, as crenças, as coisas, né, que a gente tem positivas e negativas, os medos, etc. E como uma variável fundamental, isso aí a gente tem observado ao longo do tempo, a gente já vem, isso desde filósofos, etc. A gente sabe que é fundamental a pessoa identificar a sua mola propulsora de mobilização, então, ou seja, o fator motivador principal, ou seja, eu estou aqui para quê? O que é que está dependendo de... O que é que me busca, né? Eu vim aqui com que encomenda, etc. A pessoa, basicamente, tentar identificar isso, que a gente chama a sua missão de vida, seu propósito, etc., né? No japonês, o Ikigai, né? Que vem lá, e me faz até remeter ao famoso psiquiatra Viktor Frankl, né? E o seu best-seller famoso Em Busca de Sentido, né, que ele, depois nos campos de concentração e tal, apesar daquele sofrimento, aquele inferno todo que ele teve que vivenciar, mas ele pôde dali extrair, né, a partir das observações, né, que ele fazia, olhando que as pessoas que encontraram a força suficiente, tiveram a resiliência para sair daquilo e não morrer, não se entregar e continuar vivo lá para frente, eram as pessoas que identificavam que tinha alguma coisa lá para frente, esperando. Tinha algum propósito lá para frente, algum sentido e tal. Então, é fundamental que as pessoas pensem sobre isso, até porque o que eu tenho visto aí em várias tomadas diferentes é que as pessoas que
têm uma identificação de missão, estão vivendo para causas, principalmente causas boas, causas positivas, e especialmente quando envolve ainda questões sociais, humanitárias, etc. Essas pessoas têm um nível de motivação fabuloso e, consequentemente, essas pessoas acabam tendo mais saúde e vivendo mais. Quer dizer, essa coisa é incrível, né? Que até os próprios trabalhos voluntários, tem várias pesquisas nos Estados Unidos mostrando isso, a correlação de atividade voluntária com saúde e longevidade. Quer dizer, uma coisa assim. Então, é importante que as pessoas, eu acho que o nosso bate-papo tem muito esse propósito, né? Da gente tentar fazer com que as pessoas reflitam, né? Sobre isso, essas coisas que são fundamentais, não é não? Dato, olha só, eu até trouxe aqui 2 instrumentos, vamos chamar assim, né? Uma ampulheta que fala sobre o tempo e que o nosso tempo de vida ele é naturalmente limitado, né? Nossa passagem aqui é um breve respiro entre 2 eternidades, aquela que veio antes e aquela que virá depois. É muito breve. E é como se a gente tivesse uma ampulheta em que a gente tivesse um tempo que nos deu, sei lá, quem a gente acredita, Deus, o universo, a existência e tal. E o Sêneca, por exemplo, que era um filósofo estoico lá da época de Roma, ele dizia o seguinte, que o problema não é que a gente tem pouco tempo de vida, não. O problema é que a gente desperdiça tempo. Né? Ele tem um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. A gente desperdiça muito tempo. E para não desperdiçar tempo, há outro aparelho aqui, que é uma bússola, né? Inventada pelos chineses. Claro. E o que é a bússola? Diz qual é o norte. E qual é o norte? É o propósito, é o sentido da nossa vida. Se a gente não tem o norte, a gente fica solto, só querendo, sei lá, os nossos prazeres, as nossas compensações, mas a nossa vida fica muito solta, vazia. Então, eu acho que esses 2 instrumentos aqui simbolizam a grande necessidade que nós temos de dar uma orientação para a nossa vida, especialmente a partir dos 40, 50 anos. O tempo vai acabar, a gente vai morrer e a gente precisa saber o que é fundamental, que é o norte. O sentido da vida.